Deputados integrantes da CPI, que apura possíveis irregularidades na compra de 200 respiradores mecânicos, ouviram mais 4 testemunhas. Em uma reunião que durou 7 horas, o assessor jurídico da Secretaria de Estado da Saúde, Carlos Roberto Costa Júnior, foi o primeiro a depor. O relator da CPI, deputado Ivan Nats, apresentou documentação da época da compra dos equipamentos, uma transação feita sem licitação e com pagamento antecipado de 33 milhões de reais junto à empresa Veigamed do Rio de Janeiro. O parlamentar apontou vários indícios de atos ilícitos no processo de compra, como outros orçamentos apresentados sem CNPJ ou assinatura, e todos com o mesmo endereço e a mesma foto anexada. Mas o advogado alegou que é quase impossível analisar em detalhe cada documento que passa pela assessoria jurídica, já que a Secretaria da Saúde costuma analisar aproximadamente 3.500 editais e mais de 6.500 instrumentos contratuais. O assessor afirmou que fez recomendações quanto ao risco do pagamento antecipado e que as normas para compras durante a pandemia de Covid-19 passaram a ser ditadas pela Secretaria de Estado da Administração. Em 16 de março, a assessoria jurídica ela elaborou um parecer sugerindo uma instrução normativa que fosse adotada pela Secretaria para disciplinar as aquisições relacionadas ao Covid, o que a CEA adotou muito bem sob o nome de chamamento público. E tanto é que foi tão aprimorada pela Secretaria de Estado da Administração que preferiu-se que ela conduzisse os procedimentos. Mas nesse parecer, ao final, ele menciona que era necessário que, diante da situação que já se desenhava, que fosse consultado o Tribunal de Contas e Ministério Público sobre a possibilidade de adotar o pagamento antecipado. É o parecer 398/20, foi encaminhado para a SGA no dia 16 de março. Então, a decretação de emergência foi no dia 12, no dia 16 a gente já previa que isso seria solicitado, né? O deputado Valdir Cobalcini disse que a Secretaria de Estado da Saúde foi amadora nesse processo. Eu acredito que nem o menor município de Santa Catarina conseguiria fazer um processo de dispensa de licitação que o momento permite, não faria um procedimento assim tão amador como foi feito nesse caso da compra de 33 milhões de reais, não é 3 mil reais. O assessor alegou que o momento era de urgência. O parecer ele foi construído na minha residência nesse dia. Estávamos sensíveis que a situação demandava urgência, que era um equipamento já citado e que todos têm conhecimento de suma importância para o atendimento ao enfrentamento da Covid. A situação, o cenário que estava se vivendo, e as poucas vezes que eu estive na Defesa Civil presenciando, era um verdadeiro canibalismo comercial. Os estados, como anunciou o ministro Mandetta, estavam, de certa forma, procurando os fornecedores desses equipamentos, se comprometendo a pagar a multa de eventual contrato que havia com outros estados para garantir o seu abastecimento. Alia-se a isso ao fato da China e Estados Unidos estar numa disputa comercial e que os Estados Unidos passaram a confiscar os equipamentos independentes do país em que se encontravam. Então, a necessidade de urgência sensibilizou toda a parte da atividade MEI da Secretaria para adquirir tão logo possível esses insumos tão essenciais para a vida do catarinense. Em seguida, os deputados colheram o depoimento do diretor de licitações e contratos da Secretaria de Estado da Saúde, o coronel da Reserva Remunerada do Corpo de Bombeiros Militar, Carlos Charlier Campos Maia. Ele reafirmou que a compra dos respiradores foi decidida com urgência e com base em previsão assustadora, que apontava 6.000 mortes no estado já em abril por conta da pandemia.
Questionado sobre os responsáveis pelo contrato, o diretor inocentou a servidora Márcia Pauli, exonerada da Superintendência de Gestão Administrativa, que estava à frente dos contratos. O senhor considera que foi ela a culpada de tudo isso? De forma alguma. Quem foi? Quem estava acima dela? Quem que era? O secretário e o adjunto. Pela situação que eu vi, ela foi usada como boi de piranha. É um bode expiatório. Por quê? Não sei, aí eu não sei. Eu só sei que ela estava exausta, ela estava esgotada e ela não sabia mais dizer não. O diretor também explicou que recebeu ordens para a dispensa de licitação e apenas obedeceu. Ainda mais eu sendo militar, eu recebi ordens para que eu fizesse a dispensa de licitação. A minha diretoria realiza a dispensa, realiza um documento. Esse documento seguiu avante, seguiu à frente. Foi analisado por um assessor jurídico. Quando ele me dá o aval de que eu posso seguir com o documento, eu tramitei para o meu superior. Que é o seu superior ou o secretário? Nesse caso, a assinatura foi dele. A terceira testemunha foi o controlador-geral do Estado, Luiz Felipe Ferreira. Ele garantiu que a compra dos respiradores foi realizada no final de março, sem o conhecimento da controladoria, que só soube da transação no dia 18 de abril, quando constatou atos ilícitos e comunicou ao secretário de Estado da Saúde 4 dias antes da denúncia feita pela imprensa. No dia 18 de abril, o processo chegou na CGE e foi feita a verificação do processo. Dia 18 de abril, ok? No dia 24, nós fizemos uma reunião com o secretário da Saúde, apresentando para ele quais eram os problemas do processo. Ok? No dia 24. Nesse dia 24, foi antes de qualquer manifestação de imprensa, qualquer outra questão. Ali nós teríamos duas questões significativas. Primeiro, a apuração de uma sindicância, porque até aquele momento que se tinha era um descumprimento de contrato, nada mais além disso, e descumprimento de regras legais, tá? E uma apuração preliminar, aliás, uma apuração preliminar, com base na lei anticorrupção. Quer dizer, a Procuradoria só foi consultada depois que o negócio estava concretizado, pago antecipado, sem que se tivesse uma segurança da empresa, que de fato era uma empresa idônea, que o cadastro permitia que fosse pago antecipado, tudo isso os senhores analisaram após o pagamento. Isso mesmo. O último a depor foi o engenheiro eletricista da Secretaria de Estado da Saúde, Wagner Tadeu Martins Queiroz, responsável pelo laudo sobre a qualidade dos respiradores adquiridos. De acordo com ele, a Secretaria pagou por respiradores de marca e modelo superiores aos que começam a chegar. Fazendo um comparativo entre os orçamentos que nós recebemos e esse equipamento, dentre eles esse equipamento, até oferecido por outras empresas, ele se tornava pouco robusto quanto à utilização dentro de uma unidade de terapia intensiva. Até a próxima segunda-feira, os deputados deverão ter acesso a todos os depoimentos prestados à Polícia Civil e ao Ministério Público do Estado pelos envolvidos na compra dos 200 respiradores mecânicos. A intenção é ouvir todas essas gravações antes de receber as testemunhas da próxima reunião, marcada para terça-feira, dia 26 de maio, quando deverão depor na CPI a servidora exonerada da Superintendência de Gestão Administrativa, Márcia Pauli, o ex-secretário de Estado da Casa Civil, Douglas Borba, e o ex-secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino. O presidente e o relator da CPI consideram positivo o resultado obtido até agora com as investigações, mas mostram indignação com declarações colhidas durante os depoimentos. É revoltante, tratando-se de dinheiro público, advindo do sofrimento do contribuinte, ele teria que ser dado uma maior atenção a esse assunto e não foi dado. A gente nota aqui que todos os deputados estão exaustivamente questionando diversos procedimentos que foram adotados na Secretaria da Saúde, que ferem de morte o princípio administrativo e também as ações governamentais que
que são instituídas para fiscalizar as ações das pastas e que também não fiscalizaram e não funcionaram. O controle interno das secretarias que, quando tinha que agir, não agiu. Então, a CPI caminha firme ao encontro do que de fato aconteceu, a identificação das pessoas que participaram desse processo. Avaliação de um trabalho exaustivo, cansativo, mas que deve ficar na história de Santa Catarina como uma CPI que investigou o maior desvio de recursos públicos que já aconteceu no estado de Santa Catarina declaradamente.